Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos viajar até um lugar que há séculos desafia as maiores potências do mundo, o Afeganistão, conhecido como o cemitério de impérios. Este país montanhoso, no coração da Ásia Central, tem uma história fascinante de resistência e resiliência. Mas por que tantas superpotências, desde Alexandre o Grande até os tempos modernos, falharam em conquistar este lugar? Vamos descobrir juntos. Para entender o Afeganistão, primeiro precisamos olhar para a sua geografia. Imagine um terreno incrivelmente acidentado, com vastos desertos e, principalmente, as imponentes montanhas do Hindu Kush, que cortam o país de forma implacável. Essas montanhas não são apenas paisagens de tirar o fôlego, elas são fortalezas naturais. Durante séculos, elas forneceram cobertura e vantagem estratégica para guerreiros locais contra exércitos invasores, que se viam perdidos em vales traiçoeiros e passagens estreitas. Presas fáceis para emboscadas, as condições climáticas extremas, com invernos rigorosos e verões escaldantes, também desgastam qualquer força de ocupação. Não importa o quão tecnologicamente avançada ela seja, mas a geografia é apenas metade da história. A outra metade está no povo afegão. O Afeganistão não é uma nação homogênea, é um mosaico de diferentes grupos étnicos, como os pashtuns, tajiques, hazaras e uzbeques, cada um com sua própria língua, cultura e tradições. O que os une, historicamente, é um profundo senso de independência e uma forte lealdade à sua tribo ou clã. Esse sistema tribal descentralizado torna quase impossível governar o país a partir de um poder centralizado, especialmente um imposto por estrangeiros. Qualquer tentativa de controle externo é vista como uma ameaça direta ao seu modo de vida, unindo facções rivais contra um inimigo comum. É o famoso ditado: eu contra meu irmão, eu e meu irmão contra nosso primo, eu, meu irmão e nosso primo contra o mundo. Vamos voltar no tempo e ver alguns exemplos históricos. No século XIX, o Império Britânico, no auge de seu poder, tentou controlar o Afeganistão para proteger sua colônia mais valiosa, a Índia, da expansão russa. Este período ficou conhecido como o Grande Jogo. Os britânicos travaram 3 guerras no Afeganistão e em todas elas sofreram perdas humilhantes. Na Primeira Guerra Anglo-Afegã, por exemplo, uma força de cerca de 16 mil soldados e civis britânicos foi quase completamente aniquilada durante uma retirada de Cabul. Em 1842, a resistência afegã, usando táticas de guerrilha e o conhecimento do terreno, provou ser letal. Os britânicos aprenderam da maneira mais difícil que conquistar o território era uma coisa, mas mantê-lo era outra completamente diferente. Um século depois, foi a vez de outra superpotência tentar a sorte: a União Soviética. Em 1979, os soviéticos invadiram o Afeganistão para apoiar um governo comunista local. O que eles esperavam ser uma operação rápida se transformou em um atoleiro de 10 anos. Os combatentes da resistência afegã, conhecidos como Mujahedin, receberam apoio financeiro e militar dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e de outros países, transformando o conflito em uma guerra por procuração da Guerra Fria. Novamente, a combinação de terreno difícil, táticas de guerrilha e uma população determinada a resistir à ocupação estrangeira se mostrou devastadora. O Exército Vermelho, uma das máquinas militares mais poderosas do mundo, sofreu pesadas baixas e acabou se retirando em 1989. Muitos historiadores argumentam que o custo humano e econômico dessa guerra foi um dos fatores que aceleraram o colapso da própria União Soviética. E chegamos à história mais recente. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN invadiram o Afeganistão com o objetivo de derrubar o regime do Talibã, que abrigava a Al-Qaeda. A campanha militar inicial foi um sucesso rápido. O Talibã foi removido do poder em questão de semanas. No entanto, o desafio de construir uma nação estável e um governo democrático em seu lugar provou ser uma tarefa monumental. 20 anos de ocupação, trilhões de dólares gastos e um custo humano enorme não foram suficientes para superar as profundas divisões tribais, a corrupção e a resiliência da insurgência do Talibã. Assim como os britânicos e os soviéticos antes deles, as forças ocidentais se viram em uma guerra longa
e desgastante, sem um caminho claro para a vitória. Em 2021, a retirada das tropas americanas foi seguida pelo rápido colapso do governo afegão e o retorno do Talibã ao poder, fechando mais um capítulo trágico na história do país. Então, o que torna o Afeganistão o cemitério de impérios não é uma única coisa, mas sim uma combinação fatal de fatores. É a geografia implacável que favorece a defesa. É a estrutura social fragmentada que resiste ao controle centralizado. É a feroz cultura de independência e a disposição para lutar contra qualquer invasor. E é a própria história que ensina a cada nova geração que a resistência é possível e que os impérios, por mais poderosos que pareçam, eventualmente vão embora. O Afeganistão é um lembrete de que o poder militar tem limites e que a vontade de um povo de ser livre pode ser a força mais poderosa de todas. O futuro do Afeganistão permanece incerto e seu povo continua a enfrentar desafios imensos. A história nos mostra que a paz e a estabilidade duradouras provavelmente não virão de fora, mas terão que ser construídas de dentro, pelos próprios afegãos. O que você acha? Qual fator você acredita ser o mais importante na resistência afegã? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoramos ler o que vocês pensam. Se você gostou de mergulhar nessa história complexa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.